Você deseja aquela mama bem marcada, bem bonita, mas tem um verdadeiro horror de pensar na possibilidade de colocar implante de silicone. Essa é uma dúvida de muita gente e o tema de hoje é explante. Vamos conversar um pouquinho com vocês e explicar quando que precisa se retirar prótese, quando que precisa se substituir, quanto tempo dura, eu preciso operar, enfim, tudo que gira em torno dos implantes de silicone a gente vai discutir hoje aqui com o meu marido, Dr. Lucas Chagas, e eu sou Emily Cova, médica da Clínica Estetica, especialista em medicina estética. Olá, gente! Muito bem-vindos a esse episódio do nosso DRsCast, aquele podcast que você encontra bastante conteúdo sobre saúde, bem-estar, relacionamento, né? Porque DR é de discussão de relacionamento, além de doutores. E esse assunto de hoje é um assunto extremamente interessante porque, de fato, nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, a gente tem sido assim, né, inundado com dúvidas e com muitos mitos a respeito das próteses de silicone. Essa semana, inclusive, semana passada, eu postei um stories falando sobre a questão da frequência da mama ser um pouco... Assim? O microfone. Ah, tá. Pera aí, gente. Aí. Então, vamos dar uma recapitulada. Tudo bem. Então, a semana passada a gente fez uma postagem justamente sobre isso. No dia teve uma plástica de mama e um kit gatinha, né? Mama e abdômen, a outra paciente. E as duas, coincidentemente, sem prótese, né? E, de fato, a gente vem notando uma procura um pouco maior nos últimos anos pelas plásticas de mama sem prótese. Apesar de que eu subi uma caixinha de pergunta um dia desse e muita gente respondeu. Eu coloquei, você colocaria prótese de mama? E ainda a maioria esmagadora disse que sim, que colocaria, que era o sonho, que só estava contando os dias e etc. Mas algumas responderam que não, que tinham medo. Então eu acho que é um tema bem interessante de vocês escutarem, enviar nos comentários aí as dúvidas, compartilhar, curtir, dar o joinha aí, né, para chegar para mais gente. Eu tô muito blogueiro. E vamos nessa. Vamos eu ia falar sobre isso, né? É um assunto rico, tem muito mito em cima disso. Todo mundo tem uma amiga que já colocou prótese de silicone. Hoje é mais frequente, né? A busca das cirurgias na mama, porque tá cada vez mais acessível. Mas ainda tem muita gente que tem medo, ainda tem muita gente que acredita em muitos mitos. Então, se você conhece alguma amiga, mãe de amiga, filha de amiga que deseja colocar prótese, deseja realizar plástica de mama e tem medo de pensar na possibilidade, não vou nem fazer porque eu vou ter que colocar prótese, encaminha para ela, encaminha para mais gente, para que o nosso conteúdo, né, circule e a gente consiga informar, aumentar a divulgação de temas tão frequentes, tão comuns e, como o Lucas falou, tão bombardeados nas redes sociais. Meu amor, essa história de explante, a gente não gosta nem na nossa área de dizer moda, né? Tá em... Como é que você falou aqui na estante? Tá em... Você falou nesse... Em evidência. Em evidência, tá? Conta pra gente, assim, um pouco dessa coisa de que, não, tá na moda fazer explante. Todo mundo agora quer fazer explante. Primeiro fala desse comportamento das pessoas um pouco. Por que desse medo? Assim, o que é que eu notei, né? Eu acho que tem muito a ver, de novo, né, com a parte de desinformação e aquela coisa das informações irem passando. E, infelizmente, hoje a verdade médica, ela vai muito... Para as pessoas, ela acaba sendo um pouco deturpada pela opinião de pessoas que têm uma influência digital muito grande e que nem sempre tem tanto conhecimento. Então eu costumo dizer que hoje quem sabe medicina não é mais o médico, né? É o blogueiro que sabe mais medicina do que o médico. Então, claro, estou sendo irônico porque isso é um pouco perigoso e essa desinformação ela acaba sendo espalhada. Então, realmente existiu
né, de algum tempo para cá, uma enxurrada de pessoas falando, né, de pessoas famosas e conhecidas, e às vezes nem tão conhecidas, que se tornaram conhecidas por isso, falando da necessidade de fazer explante, de que colocar prótese de mama era um absurdo, que a prótese de mama provocava doença, né, sistêmica do corpo inteiro, em todo mundo, né? Então, assim, a coisa começou daí, começou com esse Gerou, na pânico. verdade, então, né, como muita coisa que é divulgada na mídia, gerou um pânico, um medo, um pavor, e falando como se o explante fosse a solução de todos os problemas da vida. Foi a melhor coisa que ela fez. A gente, né, assim, às vezes até pessoas médicas de outras áreas também criticando muito o uso da prótese e tal. Mas fala pra gente assim, o que é exatamente explante? Esse Tá. nome, o que é que significa Tá, explante? quando a gente fala explante, na verdade não significa apenas retirar a prótese. Como é que funciona? A prótese de silicone, ela é um material aloplástico, é um corpo estranho, né, ao organismo. E toda vez que você tem um corpo estranho dentro do corpo da pessoa, do ser humano, o corpo vai reagir àquilo ali de alguma forma. Ele não vai passar desapercebido, digamos assim. Tanto uma prótese de silicone, como uma placa e parafuso na ortopedia, enfim, qualquer material que seja colocado, que não seja humano dentro do corpo, o organismo vai criar um processo inflamatório responsivo àquela presença ali. De uma forma bem didática, é como se fosse o inimigo, né? Toda prótese de mama, para o corpo da mulher, inicialmente é como se fosse o inimigo. Então, a prótese em si, né, aqui fora do corpo, ela tem a capinha que envolve ela, e lá dentro ela tem um gel, né, que é um gel de silicone. Essa capinha ela pode ser de silicone, de poliuretano, pode ser de alguns materiais. Uma vez implantado no corpo, é fisiológico, é normal, não é doença. O organismo criar um processo inflamatório contra aquela prótese. Esse processo inflamatório vai gerar a formação de uma cápsula. E as pessoas confundem muito a cápsula da prótese com a capinha da prótese de silicone. Ou seja, a cápsula ela só existe depois que ela está no corpo. A cápsula, na verdade, é tecido do paciente. Do paciente. Perfeito. Eu digo assim, é mais ou menos assim. O inimigo chegou, o corpo não consegue botar o inimigo para fora, então ele vai criar uma redoma de vidro. Ele vai isolar, vai fazer uma bolha ao redor daquele implante. Isso é natural, desejado inclusive. Então essa cápsula que é formada ao redor da prótese, ela vai chegar em um determinado momento que o organismo vai falar, não, isolei, você fica aí quieta, não mexe comigo, eu também não mexo com você, tá tudo certo, a gente vai seguir. Conviver bem anos. E você, a mulher, né, a dona desse peito novo, tá feliz da vida, de decote e de biquíni. Top, é isso que acontece aí que vem a questão. É isso que acontece com a esmagadora maioria das pessoas que têm prótese de mama. É essa guerra fria entre o corpo e o implante que não gera prejuízo para ninguém, porque a cápsula não é doente. O que é que pode acontecer? E esse pode acontecer, acontece num percentual muito pequeno. Né? Não só na minha casuística, como na literatura. É um percentual realmente muito pequeno. Às vezes, o organismo ele vê aquele implante como um inimigo e ele começa a continuar essa briga. E essa cápsula, que é para ser fininha, é para ser delicada, é para ser uma redoma de vidro, ela começa a engrossar. Então, o objetivo do organismo, nesse caso, é de realmente espremer a prótese para fora do corpo. E que, se nada for feito, ele vai acabar conseguindo. Né? Que, assim, eu digo sempre, é uma pessoa que não tem acesso nenhum à assistência médica, mora, né, sei lá, numa floresta distante, não existe isso mais. Mas ela tá lá de um jeito que ela não tem como ter acesso ao médico e ela deixa ali a contratura dela, a rejeição dela, evoluir até o momento que o organismo coloca mesmo a prótese para fora. A cicatriz abre e a prótese sai. Eu nunca vi isso acontecer ao longo da minha vida de cirurgião plástico. Porque... Mas se não fosse realizado nada, nenhum tipo de procedimento, era isso que aconteceria. Exatamente. Então a contratura, né, a contratura capsular ou... Então, peraí, só um minuto, isso, importante aí agora que você falou. Contratura, quando fala assim, eu tive contratura é isso? Isso, contratura é exatamente isso. A contratura capsular é isso. Que, diga-se de passagem, nem toda contratura precisa de ser operada.
tá? Não é uma urgência médica. Ah, estou com contratura, meu Deus, tem que correr para tirar a prótese. Não. Esse processo, até chegar ao ponto de uma prótese ser expulsa do organismo, é um processo muito progressivo, muito lentamente progressivo. Inclusive existe medicamento, né, oral, comprimido, que você pode usar para esfriar o processo e muitas vezes você acaba por aí a questão. Você trata o paciente, geralmente a gente trata por 90 dias, com um determinado tipo de medicamento e vai acompanhando ali aquela contratura. Já que a gente tá falando de contratura, explica pra quem tá assistindo aí. É importante, porque às vezes assim, ai meu Deus, então, como é que eu vou descobrir se eu tive contratura? Eu sinto o quê? A minha mama, o que é que acontece na mama para o paciente saber e saber que tem que procurar, né, a orientação do cirurgião? Tá, o diagnóstico de contratura é clínico, o principal diagnóstico é clínico porque você começa a sentir a mama enrijecendo, né? Uma mama que não tem a contratura, ela tem um toque, uma flexibilidade, uma mobilidade um pouco mais normal, um pouco mais natural, que é o que vinha tendo. E uma mama, às vezes acontece dos dois lados, é mais raro ainda. E uma mama começa a ficar um pouco mais presa, você vê que ela está um pouco mais rígida. E em graus mais avançados ela fica bem rígida mesmo. Você sente ali a prótese como se fosse uma pedra, né? Uma pedra firme mesmo ali E dentro da dor? mama. A dor é dos graus de contratura, já caminhando para o Então último já não grau. começa com dor, não é assim, você tem que começar com dor. Ok, A dor, ela já é uma indicação de cirurgia. ok. O paciente está com dor, tem que operar, tem que tirar a prótese. O paciente está com uma deformidade visível. Então pode agora não você ter já tá dor. falando das indicações do explante, Exatamente. da retirada da prótese secundária à contratura. Exatamente. Uma é a dor. Dor e a outra é a deformidade visual, estética. Uma mama tá para baixo, a outra começa a deslocar para cima, porque a cápsula tá espremendo aquela prótese ali para cima, e aí você vê que tá diferente, que tá assimétrico. Em alguns casos, esse enrijecimento da prótese, ele está associado à formação de líquido pelo processo inflamatório. Então, aquela mama da contratura, ela cresce, porque além do silicone, ela tem ao redor dele, dentro dessa cápsula, um volume de líquido, que pode ser crescente, então a mama fica maior que a outra, e aí você caminha para a necessidade da retirada. Tá. E se fala explante, não é a retirada da prótese. Foi isso que você começou a explicar. O explante, você retira a prótese, que é o material lá do fabricante, mas você retira a prótese junto com a cápsula. Que é o tecido do paciente. Então tem que fazer o esvaziamento Exatamente. daquela parte. Exatamente. E aí na hora da cirurgia, o cirurgião ele tem que fazer a dissecção ele tem que isolar por fora da cápsula. Remover tudo em bloco. Remover tudo em bloco. Tá. Exatamente. Numa situação dessa, então, explante é A retirada. extrair. Isso. Certo. Independente do motivo, que pode ser esse ou pode ser a famosa e a temida doença do silicone, que a gente pode falar mais adiante um pouco. Mas o que faz tirar são vários motivos, mas a retirada é a prótese em bloco com a cápsula. Então, o explante, propriamente dito, o nome é esse. Mas nesse momento, por conta, já que a gente está falando da contratura, tem que retirar e acabou, fecha, o paciente fica sem prótese, tive contratura, não posso mais ter prótese nenhuma. De jeito nenhum. A cirurgia pode ser no mesmo momento, retira e coloca. No mesmo momento, a gente faz o explante e coloca uma prótese nova. Se essa for a vontade do paciente. Qual é o problema? O problema é que, às vezes, o paciente, pelo fato de ter vivido aquela experiência negativa, e sempre lembrando, gente, é um percentual realmente muito baixo, tá? Eu acho que nenhuma cirurgia é mais realizada do que prótese de mama. Quem acompanha aí um pouco rede social vê que a rotina do cirurgião plástico é prótese de silicone quase todo dia. Então é muita gente implantada e muito pouca gente explantada. A grande verdade é essa. Tá? Então eu brinco sempre, se você tem medo de colocar a prótese, porque você pode cair nessa malha fina, nesse percentual tão pequeno e ter que tirar a prótese, você começa a criar outros medos muito mais corriqueiros, como simplesmente sair de casa. Né? Porque não faz nada, né? Quem tem não faz nada, não voa de avião, não viaja de carro. Medo das pequenas possibilidades Exatamente. Nos limita a grandes evoluções. Mas... Exatamente. O fato de você tirar, o fato de você ter tido uma contratura não é um indicativo de que você vai fazer de novo contratura. Né? Você volta. O que é que a gente geralmente faz? Né? Quando a gente tem a contratura capsular, é uma prática que não é obrigatória, mas eu gosto.
a gente geralmente faz a troca, a substituição, por um outro tipo de prótese. Tô olhando para lá, mas tô olhando para você também. Tá. Então a gente trabalha com outro tipo de revestimento, tá? Então, atualmente, a gente tem implantes, entre aspas, mais modernos, mais atualizados, que eles, os fabricantes, né, dizem ter um percentual de uma chance de contratura menor do que as outras próteses mais antigas. Né? Quem acompanha aí viu, eu fui no início do ano. Que mês foi aquilo? Abril, março? Isso, eu não lembro. Eu fui na fábrica de uma dessas empresas, dessas próteses mais atuais, que realmente a gente vem observando uma incidência ainda menor de algo que já não era comum, já era bem raro. Né? Mas a gente pode sim colocar a prótese nova no intraoperatório. Existe apenas uma única indicação, na minha concepção, de você não reimplantar no momento. É quando o motivo da retirada da prótese é infecção. Tá? Um caso eu tive. Você lembra daquele caso? Um caso. Um ou dois casos. É porque um não foi bem comprovado que era infecção. Aí você tira a prótese. O motivo da retirada é porque a prótese está infectada, está com bactéria. Aí você não vai botar uma prótese nova naquele tecido contaminado. Você vai esperar um prazo. Geralmente Trata a infecção. Geralmente esses casos, o que aconteceu, a gente trata inclusive junto com a infectologia. Né? Eu acho que vale muito a pena. A medicina não é carreira solo, a gente tem que se apoiar com outra especialidade. Somos múltiplos, né? Somos Exatamente. múltiplos, então precisamos de múltiplos para cuidar da gente também. E aí, foi esse caso mesmo, paciente que voltou do interior, eu lembro bem, já tem muito tempo. E aí Sim, mas e essa paciente específica? Então conta aí. Essa paciente tirou a prótese e ficou sem a prótese. E aí, nesse caso de ser infecção, eu poderia inclusive tirar... Não, teve uma depois. Eu poderia tirar um lado, teoricamente, e deixar o outro pronto. Só que vem a parte também humana da coisa e a cabeça do paciente. Como é que você vai lidar com isso? De estar com uma mama linda, toda pronta, e a outra mama sem a prótese, até a infectologia liberar para reimplantar. Geralmente são 90 dias. O prazo que a gente geralmente pede são de 90 dias. O tratamento com antibiótico não são de 90 dias, é muito mais curto, mas depois que o tratamento é terminado, a gente espera até completar 90 dias e reimplanta de novo. E não tem problema nenhum. E essa paciente está feliz da vida com a prótese nova dela lá. Tirou as duas e reimplantou as duas. Tirei as duas e coloquei as duas de novo. E tá feliz da vida. Graças a Deus. Um caso aí, em quantos mil próteses você já colocou na vida? Gente, não é frequente, né? Ele tá contando agora de um caso extremo de uma infecção. Então, tudo na vida tem riscos, ainda que pequenos. Isso é importante você alinhar dentro da consulta, né? Saber quais são as suas possibilidades. Mas o mais importante que a gente quer aqui é desmistificar, porque o que vai pra mídia é o que aconteceu. Deus me livre, é a tragédia, é o problema, é o caso mais fatal, é o desfecho mais... Isso dá ibope, isso gera curiosidade. Só que isso, num contexto de quantas pessoas estão realizando aquele tratamento, aquela cirurgia, é a minoria dos casos. Então, como o Lucas falou, se você tem medo dessa pequeniníssima possibilidade de algum tipo de problema que pode ser solucionado, né? A gente há de convir que, assim, é um problema que pode acontecer, mas que se com um profissional expert, um profissional dedicado, que tá ali junto de você, ele vai resolver o problema, vai tratar o problema e depois vai solucionar para que fique como uma paciente que ficou linda, maravilhosa. Assim, na verdade, eu tenho uma conduta dentro do meu consultório. Quem já fez a consulta já ouviu eu falar isso. Eu literalmente não tenho preferência de resultado de cirurgia com e sem silicone. Eu também acho muito bonito mama sem silicone. Eu acho muito bonito de verdade. Eu não acho que tem que ter silicone. Tá, mas assim, já que você falou isso, mas é pra todo mundo essa definição com e sem silicone? Sim. Conta aí um pouquinho pra gente. Pronto. Essa pergunta é extremamente importante, né? Porque as pessoas às vezes chegam no consultório com uma ideia pré-formada de que quer ou que não quer o silicone, tá? E aí, as que não querem, muitas vezes vêm não querendo por conta desses medos. Eu não vou colocar por conta da doença do silicone, por conta de que eu não quero ter rejeição, por conta de que eu não quero ter que trocar a cada 10 anos. Isso não existe, você não tem que trocar a prótese de silicone a cada 10 anos. Então, o que é que eu gosto de, no momento da consulta, trazer para a verdade, para a realidade? Você tem que colocar
a prótese se você quer um resultado de mama com prótese. E você tem que fazer sem a prótese se você gosta do resultado da mama sem a prótese. Ao invés de eu dizer o que é que eu vou fazer, eu quero explicar ao meu paciente a expectativa do resultado. São mamas muito diferentes. São mamas muito diferentes. E eu faço sempre essa analogia. As modelos, a sex appeal da década de 80, de 90, não se colocava prótese de silicone na década de 80 e de 90 como se coloca hoje, com essa frequência tão grande. E não se operava tanto mama antigamente como se opera hoje para fins estéticos. Se você for nas revistas masculinas daquela época, as grandes modelos que estão inclusive vivas até hoje, as mulheres mais desejadas do país e tal, ninguém tinha mama com formato marcado no colo no polo superior. Não existe mama marcada degrau no polo superior sem silicone. A mama que não tem silicone, ela é natural, ela pode ser lindíssima, mas a parte de cima não é tão alta. Eu falo isso sempre. Mas aí a gente vai falar um pouco de beleza e de moda, né? Então, exatamente. O que está em vigor, o que está mais bonito atualmente, isso muda ao longo dos anos, Perfeito. Né? Só que assim, o gosto é o que tem que determinar. O gosto individual do paciente, exatamente, independente do que está na moda. Eu digo assim, você pega uma mulher que não se sente bem em ter um colo marcado, né? Ela acha que aquilo ali é desconfortável, ela é uma pessoa que tem um pouco mais de timidez, ou não, ela nem é tão tímida, mas ela acha aquilo um pouco vulgar, artificial demais. E se você põe o silicone nessa mulher, ela não vai ficar bonita. Ela não vai ficar bonita. Ela não vai se sentir ela bonita. Pode sair bonita na foto para a opinião do outro, pelada, mas o comportamento, o andar, o interagir, não vai ser de uma mulher atraente, não vai ser de uma mulher bonita, porque para ela o belo não é aquilo. Então eu digo sempre, a mulher é bonita se ela se sente bem, se ela está bonita para ela. É o primeiro critério de avaliação da beleza é a autoestima. Você está bem, você vai transparecer essa beleza para o mundo, não tem para onde correr. Você pode não ser bonito, padrões estéticos literais, mas se você se sente bonito, você vai atrair os olhares, você vai atrair a atenção das pessoas. Então, eu gosto quando o paciente decide se vai botar ou não o silicone por conta da estética, do tipo de resultado que quer. Mas não significa, para você que deseja, né, realizar sua cirurgia de mama, porque você não está satisfeita com a sua mama, busque o seu cirurgião plástico e assim, primeiro, não vou nem operar porque eu tenho que colocar prótese, não quero colocar prótese. Não, primeiro entenda os benefícios da prótese e entenda também que às vezes é possível mamas belas sem a prótese, então não fique com medo. Compartilha com aquela amiga que tava com esse mito aí de não vou no cirurgião plástico, não gosto da minha mama, mas não vou nem lá porque ele vai me inventar de colocar a prótese. Isso. E não é bem assim. Eu faço sem a prótese com o mesmo carinho e o mesmo amor pela cirurgia do que eu faço com a prótese. Inclusive tem um post novo aí no Instagram da clínica, @clinicalestetique, que tem um resultado de cirurgia de prótese, de mama sem prótese e que está belíssimo, fantástico, vale a pena. Fica bacana. Agora, o grande detalhe é esse. Tem uma determinada paciente que precisa da prótese, tá? É a exceção. Eu vou tentar explicar de uma forma bem clara. A paciente que tem a mama caída, flacidez e queda, e quer uma mama daquele mesmo tamanho que ela consegue quando ela veste o sutiã, entenda bem, a paciente está em pré-operatório, ela não fez a cirurgia ainda. A mama dela está flácida, amamentou, ou engordou, emagreceu, enfim, qualquer motivo. E a mama dela cedeu. Se o tamanho, o volume da mama que ela aceita mínimo é o que ela já tem com aquela mama caída quando ela bota um sutiã e veste uma roupa, ela precisa da prótese. Por quê? Porque ela precisa da prótese. Porque quando você faz a mastopexia, a mastoplastia, a plástica da mama, mesmo que você economize 100% dos tecidos, o que é que significa isso? Eu não vou fazer uma cirurgia de diminuição de peso mamário. Eu vou tirar o excesso da pele, eu vou pegar todo aquele tecido que a paciente tem e vou remodelar internamente para produzir uma forma de mama mais harmônica, sem a queda, uma mama bonita, firme, alta, beleza. Só que eu vou fazer um processo de compactação. Uma mama que ocupava muito espaço, e se ocupa muito espaço
volumetricamente é uma mama maior, vai passar a ocupar muito menos espaço, porque ela vai ser compactada pelo cirurgião. Porque se você quisesse ficar com a mama mole, você não operava. Você quer uma mama alta, firme, sem queda. E com o mamilo olhando para frente. Então, para você atingir os objetivos principais de qualquer abordagem na mama, você vai gerar, nesses casos, uma compactação. Então, a paciente que não quer colocar prótese, ela tem que entender que o resultado final necessariamente vai ser de uma mama um pouco menor. Tem um parêntese nesse assunto que é muito importante e que eu uso diariamente no centro cirúrgico, que é a lipoenxertia de mama. Já falei sobre isso várias vezes na rede social, mas não custa repetir. Hoje, as minhas plásticas de mama, elas são híbridas em praticamente todos os casos. É muito pouco provável não fazer nenhum enxertinho de gordura na mama, porque o enxerto de gordura na mama, principalmente para acabamento, para refinamento, ele é valiosíssimo. O que é que significa isso? A paciente tem uma mama que tem uma área que tem uma depressãozinha um pouquinho diferente do outro lado. Você vai preencher aquela depressãozinha com um pouquinho de gordura. Perfeito. A gordura ela se comporta muito bem nesse papel de lipoenxertia de mama. E nesses casos de que você vai perder muito volume com a plástica, sem a prótese, você pode preencher com gordura e dar uma compensada nessa diminuição. Mas jamais você vai chegar no resultado da prótese. Voltando a falar de explante, né, o assunto central, mas você vê, né, é um assunto tão rico, mama, cirurgia, plástica, saúde, enfim, é um assunto tão rico. E é importante esclarecer, porque aqui a gente acaba esclarecendo e desmistificando, né, tirando alguns mitos, trazendo algumas verdades e possibilidades para vocês. Mas com relação ao tema explante, você colocou uma indicação, que seria a explante, voltando, né, para você que chegou aí agora, volta lá, assiste desde o início, mas explante é a retirada da prótese de silicone. Retira o que tem. Se vai substituir ou não, né, é um outro porém. Você falou da contratura capsular. Sim. Existe alguma outra indicação de, assim, que não seja a vontade do paciente, que essa é uma indicação? Sim. Conta aí pra gente. Na verdade, assim, a doença do silicone, ou síndrome ásia, é uma patologia de exclusão, mas ela existe, tá? Durante muito tempo existiu muita especulação nisso, mas é uma doença, uma síndrome extremamente rara. Basicamente, seria uma resposta sistêmica ao extravasamento do gel de silicone. A fisiopatologia da doença principal é essa. Rompe a cápsula? Não necessariamente. Aí que tá o problema. Não é só a prótese que rompeu que pode extravasar o silicone. Aí entram os materiais mais modernos. O que é que a indústria vem buscando? Vem buscando proteção cada vez mais intensa desse chamado gel swelling. O que é o gel swelling? É a passagem de partículas de silicone através da prótese, através da cápsula íntegra. Então, mesmo sem ruptura da prótese, mesmo sem ruptura da cápsula, você pode ter o extravasamento microscópico de partículas de silicone. E isso já tem alguns estudos comprovando, por exemplo, através de biópsia de linfonodo, e encontrar partículas de silicone distante da mama. Em outra região que não próxima à mama. Exatamente. Então, isso existe. Só que isso não é a doença. Isso não é a doença. O que é a doença? É a reação a isso. Perfeito. É o organismo reagir a isso de uma forma evidente. Então são sintomas são sintomas bem variados que, por exclusão de outras doenças que provocam aqueles sintomas, às vezes a reumatologia, principalmente a reumatologia, acaba indicando a ressecção do implante. Eu tive um caso esse ano muito nítido, muito claro, como a gente fala em medicina, muito de livro, de um explante que eu fiz consciente, né? A paciente foi para dermatologista, foi para reumatologista, foi para hematologista, a paciente tinha múltiplos sintomas, queda de cabelo, dor articular, muita coisa sistêmica que está descrito na lista da doença do silicone, que são vários sintomas, e que, por indicação desses outros especialistas, por exclusão de outros diagnósticos, a opção foi por tirar a prótese. E eu tirei a prótese e a paciente ficou realmente muito bem logo depois da retirada. Então, assim, é uma coisa que existe, agora é muito raro.
quem faz mais, quem tem mais volume de pacientes de mama, vai acabar pegando mais vezes isso, porque é o que procura. Mas, inclusive nessa paciente, a gente poderia ter colocado uma prótese nova. Aí que tá o detalhe. A paciente usava uma prótese antiga e reagiu dessa forma àquela prótese antiga. As próteses atuais, elas vêm com essa capa, com uma proteção a mais. Então o fabricante promete menos ou nenhum gel swelling. Então eu poderia ter colocado uma prótese nova nela, mas a paciente não quis. E aí é um ponto muito importante. A parte psicológica. Né? A paciente pensa, poxa, não, eu tive isso e realmente é muito sofrido nesses casos. Eu não vou nunca querer submeter a esse risco de novo, e a paciente prefere ficar sem. E a parte da notícia boa para essa paciente e para qualquer outra que passe por essa situação é que o explante não significa uma mutilação. Né? Isso Vai arrancar toda a mama fora. Não significa uma mutilação. A paciente que faz explante, por menos que tenham tecidos remanescentes extraprotésicos, ou seja, aquela parte da mama natural, glândula, gordura, pode ter ficado até pouco. Mas sim, sempre dá para montar uma mama. Sempre dá para fazer uma mama bonita, muitas vezes muito pequena. Mas sempre dá para fazer alguma coisa legal. E aí vem o lipoenxertia de novo. Esses casos que o paciente não quer nova prótese, a gente pode lançar mão de lipoenxertia na mama. Colocar gordura mesmo para preencher. E fica direitinho também. Nos congressos, nas suas atualizações científicas, tá se falando muito, assim, tá muito em voga, tá muito essa coisa do explante, ou não? O futuro da medicina é sim utilizar o implante, porque sempre foi utilizado, é uma estrutura, né? Um formato de cirurgia que entrega um tipo de resultado, como você falou, e a busca de melhorar a qualidade do silicone para evitar todas essas complicações, ou ainda tem também, não só nas mídias sociais, essa coisa do pavor, do medo, não, isso é real. Conta isso pra gente nos bastidores de vocês profissionais. Assim, o que é que eu vejo, né? O comportamento da sociedade em relação a isso. Eu vejo uma certa dicotomia, né? Então, tem o time, a turma, de que tem defendido realmente explante e desenvolvido assim, os temas, as mesas, as aulas de explante, né? Naquele intuito de educação mesmo, né? De educar o cirurgião a ter dentro do seu arsenal, do seu repertório, uma boa técnica de explante, de reconstrução de mama após explante. E tem a outra vertente, né, que é a vertente que acha o explante e a doença do silicone uma baboseira, que isso é coisa de mídia só e tal. Então, tem esses dois times, digamos assim. Mas o time que fala do explante é para o médico se capacitar Sim. na técnica, ou como se estivesse incentivando os pacientes? Não, para se capacitar na técnica. Eu acho que o dentro da sociedade... de explante não é do médico. Não, dentro da sociedade eu não vejo esse comportamento de que não coloque prótese. Né? Eu vejo isso em outras especialidades, muitas vezes nem médicos são. O médico que às vezes não tem nem nenhuma especialidade e querer dar a opinião do que não entende muito. Dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a conduta é preparar o médico cirurgião plástico para poder fazer explante. E jamais incentivar a não colocar prótese, porque na concepção, na medicina baseada em evidência, você tem que trabalhar com números. Né? Então, Perfeito. Se você deixa de ajudar, se você deixa de transformar a vida de uma imensa maioria de mulheres que devem muito da sua autoestima, da sua alegria de viver hoje, a prótese de silicone, por conta de uma minoria que acontece o problema, isso não é medicina. A medicina é você saber agir quando o problema acontece. É você ter repertório para cuidar do problema quando o problema acontece. Mas tem a outra vertente que ainda não acredita muito nas coisas. Né? Então, assim, não, vamos botar prótese mesmo, e aí vamos partir para próteses mais modernas, e aí vem mudando demais as técnicas cirúrgicas. Né? Quem acompanha sabe, assim, de um tempo para cá, a mastopexia com prótese mudou demais as indicações de técnica justamente para adaptar as novas próteses que estão inundando o mercado, que são próteses mais lisas, entendeu? Aquilo que a gente falou, inclusive em outro episódio de podcast. Ou foi nesse? Eu tô perdido já. Mas é isso, entendeu? Então existe essa dicotomia. O que é que eu penso? Qual é o caminho certo? Na minha cabeça, na minha vida, para tudo. O caminho certo é o caminho do meio.
Não adianta você querer radicalizar, você tem que saber de tudo, um pouco de tudo e ter opção para tudo. Então, se a gente está vivendo uma realidade, né, de uma descoberta de um problema relativamente novo, que é a doença do silicone, se a gente vive já há muitos anos a possibilidade de uma contratura e a gente às vezes conhece pacientes e se depara com pacientes que ao retirar a prótese não aceitam mais colocar outra prótese, seja por medo ou qualquer coisa do tipo, eu, cirurgião plástico, eu me sinto na obrigação de ter o que oferecer. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com essa paciente. Não quero mais prótese, não quero, doutor, não adianta, não boto, não boto, não boto. Ok, eu vou lhe operar e a gente vai buscar o melhor resultado sem a prótese, entendeu? Eu acho que o caminho do meio sempre é o mais inteligente, sempre. A paciente também entender que a remoção, a retirada do implante, sim consegue deixar uma mama não mutilada, mas uma mama pequena e as pacientes precisam se adaptar a essa nova realidade, esse novo formato. Para concluir, explante, indicação obrigatória como substituição ou retirada da prótese depois de 10 anos. Isso é verdade ou é mito? Mito. Eu falo sempre isso. Não existe prótese vitalícia. Esse termo eu não concordo. Tá? Se você diz que uma coisa é vitalícia, em outras palavras, você dá uma garantia eterna daquele produto. Né? Então, você vira para o paciente, você, não o cirurgião, né? Mas a empresa que produz a prótese, ela fala, olha, essa minha prótese aqui ela é vitalícia. Ah, você disse isso, então, se depois de 30 anos a paciente já, né, coroquinha, veinha, tiver de trocar a prótese, vai ter que dar uma nova. Não disse que era vitalícia? Né? Então eles não dizem. Eles dão garantia. Né? A garantia da maioria das marcas é de 10 anos. E geralmente a garantia é contra ruptura. Não é nem contra contratura. Tá? Então aí vai depender de marca para marca. O que é a realidade? A realidade é toda e qualquer paciente que usa prótese de silicone precisa manter acompanhamento por exame de imagem, de preferência anual. Mas já é no rol do cuidado da mulher mesmo. Exatamente. Okay. A questão toda é, toda mulher precisa de fazer exame de imagem anual, principalmente a partir dos 30, agora mudou, não é nem mais 35, é 30, eu 30, acho. Era 40. Isso, vem diminuindo cada vez, daqui a pouco uma criança vai ter que nascer fazendo ultrassom de mama de todo ano, pelo visto. Porque isso é muito importante para o rastreio do câncer de mama. A gente está gravando esse podcast em pleno outubro, outubro rosa. Isso é básico, medicina preventiva, isso é saúde. E no caso de quem coloca o implante, você tem outro motivo de se prevenir com esse ultrassom, que é avaliar a qualidade, como está a sua prótese. E se auto-examinar, também como na prevenção do câncer de mama. Você está vendo sua mama, ela está bem, ela está tranquila, ela não dói, ela está linda, ela não dói, não lhe incomoda, está tudo maravilhoso. A sua prótese pode ter 20 anos. Você está fazendo o seu ultrassom todo ano, no ultrassom não foi identificado nenhum problema com a prótese, a sua prótese pode ter 20, 40, 50, 80 anos, ela vai ficar. Deu algum problema, aí você vai no médico. Ó, meu ultrassom deu isso aqui, eu estou sentindo isso aqui, o que é que a gente faz? E aí, se a decisão for por troca, ok. Mas não é que tem que trocar com 10 anos. Falei bem? Falou ótimo. Isso aí eu vou fazer um corte, porque você falou de uma forma brilhante, principalmente com relação a tirar, desmistificar muita coisa que a gente vê na rede social. Você, de uma forma muito sucinta, muito clara, tem explicado pra gente que sim, explante, quando indicado, como tudo em medicina, vamos combinar, né? Quando bem indicado, bem diagnosticado, bem conduzido por um profissional muito experiente, é o segredo de você ter o sucesso dos seus tratamentos. Mas se você tivesse, pra gente finalizar, quer falar mais alguma coisa ou já quer finalizar? Não, Acho que a gente esgotou, abordou o né? assunto, abordou. Mas não dá pra falar 100%, vai ficar um dia inteiro falando aqui, mas eu acho que os pontos críticos do tema e para tirar o medo das pessoas, a gente abordou bem. Pronto, exatamente isso. Se a gente, pra finalizar, você tivesse que deixar uma mensagem para paciente que deseja colocar o implante de silicone, e deseja, na verdade, aquele resultado de uma mama com silicone, mas tem medo com a possibilidade de ter que fazer explante, qual a mensagem que você deixaria para esse tipo de paciente? Eu acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade, né, e o nosso bem-estar no momento que a gente está vivendo. Então, a preocupação, ela é sinônimo de ansiedade. Né? A gente tem que trazer a vida para o agora.
Quanto mais você traz a vida pro agora, menos ansioso você fica, menos preocupado você fica, e quanto mais você tira o passado, menos remorso você sente. Né? Então a felicidade, o segredo, cada vez mais eu tenho aprendido e tentado praticar isso na minha vida. O segredo da felicidade é você saber viver o agora. Né? Então, assim, a ideia de você evitar um sonho, evitar um auto presente, um ato de autocuidado, de auto-amor, porque você pode, no futuro, que pode ser daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, você pode cair em um percentual mínimo de complicação e ter que tirar a prótese. Eu acho que isso não é autocuidado. Eu acho que isso não é auto-amor. Então, é uma preocupação que é sinônimo de ansiedade de algo que provavelmente não vai acontecer. Né? Então, pensar no que pode acontecer de negativo no futuro é sinônimo de ansiedade. Isso pode e é muito mais provável que não aconteça. Então, essa é sua vontade, se informe, procure um cirurgião bacana que você confie na conduta, que você veja que é uma pessoa ética e faça, realize seu sonho. Se você cair nesse percentual pequenininho de problema, você vai encontrar a solução lá na frente também, se você cair. Então, deixar de operar por causa disso eu acho uma grande bobagem. Perfeito. Para você que ficou aqui com a gente até agora, né, assistindo esse conteúdo, compartilha, veja que vale a pena compartilhar. Eu acho que a nossa missão no mundo é esclarecer, ajudar outras pessoas. A gente está aqui para isso, para vocês. E vocês que estão assistindo também podem compartilhar com outras pessoas para que a gente possa difundir um conteúdo tão rico, tão polêmico, tão cheio de conversa fiada, tão cheio de mimimi, de mito. Exatamente. E de falsas verdades, né? Porque uma verdade, uma mentira dita várias vezes, ainda mais na rede social, acaba parecendo que é verdade. Então, compartilhe esse conteúdo. Mas para você que tá vivendo esse momento de tá ansioso porque tá com a prótese, tá com medo, não vai, não, doutor, eu não vou conseguir mais ficar. Retire sua prótese. Ainda bem, pensem bem. Tem procedimentos que não podem ser reversíveis. Na minha área tem tratamentos, né, procedimentos, implantes definitivos, que a gente não tem como tirar. O implante de silicone, depois de tudo isso que o Luca explicou, então a possibilidade de erro, de problema é muito pequena. E se existir, tem solução, não retarde realizar seu sonho agora, de uma possibilidade que talvez nem aconteça. Não é verdade? Gente, muito obrigado por ter passado esse tempinho aqui com a gente. Compartilha o vídeo e segue a gente aí. Continua curtindo que vem muito mais coisa interessante pela frente. Verdade. Segue o nosso canal no YouTube, @segue, porque você tá assistindo, mas bota aí pra seguir. Liga aí o sininho, se inscreve para que você receba sempre quando tiver novidade. Nosso canal juntos no Instagram, @Clínica Lestetic, que é o mesmo do YouTube. Lá a gente compartilha as coisas da clínica, novidades, etc. E o nosso Instagram, pessoal, o seu é? Dr. Lucas Chagas. E o meu é DRA Emily Cova, @doutora Emily Cova. É isso. Grande abraço, meus amigos, minhas amigas. Tchau, tchau.